Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Olá, eu me chamo Dayana Malito. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tive a honra de ser premiada pelo primeiro prêmio profissional Virgínia Bicudo, do Conselho Federal de Psicologia. Eu tive a honra de ganhar aqui pelo Sudeste, pela minha região, com o artigo Psicologia e Práticas de Cuidado em Saúde Mental, Contranarrativas de uma Perspectiva Racializada. Eu receberia o prêmio esse final de semana no 10º Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos, Radicalizar o Direito à Vida é Semear Futuros Possíveis, em Brasília, mas por conta de contratempos da vida envolvendo a Covid-19, eu não pude estar presente. E aí eu quero compartilhar um pedacinho desse meu trabalho com vocês. Bom, na universidade, uma diversidade de corpos tem disputado espaço a partir das políticas de ações afirmativas. Autores contra-hegemônicos são inseridos às custas de muitos questionamentos nas ementas das disciplinas. Acontecimentos que tornam possível perguntar em nossas pesquisas e espaços de trabalho. Para além do guarda-chuva da exclusão social, quem é a população que chega com suas histórias em carne viva nos serviços de saúde mental? Que histórias nos contam? De quais lugares escutamos e a partir de quais referenciais? Recorro a Carolina Maria de Jesus, com uma imagem corpo, que representa essas demandas às quais podemos chamar de Brasil. Diagnóstico CID-10F Brasil. Carolina foi uma escritora traduzida para aproximadamente 16 idiomas, embora, até bem recentemente, sua produção não fosse reconhecida por seu valor literário, mas abordada como um acontecimento exótico. Neta de escravizados, filha de uma lavadeira não alfabetizada e de um abandono paterno, tinha 7 irmãos. A vida marcada pela herança da escravatura, racismo, fome, exploração da força de trabalho, violência policial, falta de acesso a quaisquer direitos. Seu editor declara no prefácio de uma edição de Quarto de Despejos, Diário de uma Favelada, que a fome é tão marcante na escrita de Carolina que se torna um personagem com cores próprias, aparecendo com uma frequência irritante. Através de seus livros, entrevistas, seus biógrafos e relatos da filha Vera Eunice de Jesus, é possível acompanhar as angústias de Carolina, o dolorido de suas vivências como negra, mulher, mãe e artista. Angústias que a acompanharam uma vida inteira, pois sair das condições de miséria material não lhe garantiu escapar do lugar a ela designado socialmente. Falavam que eu tenho sorte, eu disse-lhes que eu tenho audácia. Assim sentenciou Carolina diante dos falsos confetes que recebeu em vida. Ela sabia exatamente o que significava sua presença nos espaços citadinos e literários que frequentou. Citação de Miranda, 2021.
Em contato com essas histórias, me interrogo se a vida de Carolina seria diferente caso houvesse naquela época o SUS, Sistema Único de Saúde. Os serviços de saúde mental, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, até me dá conta das inúmeras Carolinas que são contemporâneas às políticas públicas. Elas estão nas escolas, demandadas a procurarem neurologista e psicólogo para corrigir a dificuldade de aprendizagem dos filhos. Estão nas filas que demoram uma vida para liberarem os exames solicitados com urgência pelo posto de saúde. Estão nas filas desumanas da Caixa Econômica Federal durante a pandemia de Covid-19, amontoadas com outras famílias em abrigos improvisados nos períodos de desastres ambientais, quando lama e lixo soterram os corpos dos moradores, chorando a perda dos filhos assassinados pelo Estado. Em nossos serviços de saúde mental, quando conseguem chegar? E se chegam, como são recebidas? Bluetooth desconectado. Considerando principalmente que Carolina não performava o comportamento humilde que os profissionais benfeitores esperam encontrar na negritude e na pobreza. Ela representa um contingente de mulheres negras desaforadas e livres. Caberia ela nos dispositivos de acompanhamento da saúde mental? Escrevo-lhe uma carta ficcional, dando visibilidade à histórica relação hierarquizada entre as equipes técnicas de saúde mental que cuidam, sabem, atendem, acolhem e a população usuária desses serviços. População que seria cuidada, ensinada, assistida, acolhida. São relações que, quando não problematizadas, ignoram dinâmicas históricas que transformam paulatinamente produções contingenciais em naturezas humanas. Então, a carta para Carolina. Carolina, sabe aquela vez, após tantas peregrinações, que você encontrou um lugar para tratar das suas pernas inflamadas? Lá na casa de saúde das freiras. Mas você só descansava as pernas à noite. De dia, havia as roupas de 30 asilados para lavar, em retribuição à acolhida. Você não teve problemas para trabalhar, habituada desde criança, às vezes paga com alguns pacotes de arroz. Você não imagina o quanto sofremos por trabalhar de casa nessa pandemia da Covid-19. Somos cada vez mais explorados, vigiados, transformados em robôs. Mas nossos corpos não adivinham as chagas do seu corpo preto, nascido apenas na segunda geração após a abolição da escravatura no Brasil. Mas aqui eu entraria numa outra história. Aqui eu seria acusada de querer precarizar ainda mais o trabalho alheio. E ouviria que o nosso inimigo é outro. Que estamos todos do mesmo lado, enquanto trabalhadores. Nós, trabalhando de casa, protegidos do vírus biológico, do mesmo lado do camelô, da faxineira, do porteiro, do morador de rua. O que será que eles pensam sobre isso, Carolina? O camelô, a faxineira, o porteiro e o morador de rua. Existem grupos que são apaixonados por eles, mas não acreditam que eles sejam dotados da capacidade de pensar, ou de pensar adequadamente. Querem usar sua imagem sofrida, suada, a cara do Brasil, mas com a boca fechada. Existe até partido político socialista que pegam mulheres pretas faveladas, como você, Carolina, para trazerem as ideias adequadas deles. Tudo muito bem escrito e articulado. A imagem colorida e o discurso do partido. A gente não entende porque as pessoas pobres votam no Bolsonaro, Carolina, mas a gente não ouve porque a nossa cabeça já está cheia de ideias. Nós que já sabemos de tudo. Mas o que eu queria te falar mesmo é desse momento que você encontrou a bondade das freiras e conseguiu moradia, trabalho e comida.
Quem conhece a fome dá outra importância para a comida. Para muitos trabalhadores da saúde, isso às vezes escapa. Para alguns psicólogos, parece que as pessoas não são feitas de corpos. Um corpo que come, sangra, tem feridas nas pernas e não só na alma. Um corpo que fede, que grita. Comecei essa carta empolgada, porque depois de anos andando a pé pelas estradas de Minas Gerais, você encontrou um lugar para tratar das feridas purulentas das suas pernas, que te roubaram a possibilidade de namorar, de ser bonita, de ter amigos, saúde, e eu nem me apresentei. Eu sou psicóloga, é tipo uma doutora das emoções. Sou também uma dessas pessoas estudadas com livros embaixo do braço e que gosta de escrever, mas não uma escritora corajosa igual a você, que teve a ousadia de escrever em qualquer lugar e brigar para que as suas palavras fossem para o mundo. Eu fico me lamentando porque eu não tenho tempo nem inspiração para escrever uma coisa original. Entretanto, Carolina, as pessoas não zombam da minha escrita e nem ousam me mandar parar de escrever, como aquele jornalista que te descobriu. Talvez porque eu tenho os papéis dos diplomas. Talvez porque você e tantas outras mulheres negras abriram o caminho para mim. Igual a você, eu também defendo o direito de que todos possam estudar, mas não consigo ignorar o exército de diplomados inúteis. Os letrados também votam no Bolsonaro, Carolina. Mas então, eu percebi que você tentou achar a explicação do porquê foi embora do lugar que te acolheu, mesmo com o risco da miséria à espreita pelas estradas. Ninguém entende como se larga um teto e um Jesus assim. Sabe, eu acompanhei uma mulher na saúde mental, onde eu trabalhei como psicóloga. Ela era negra, de meia idade, luminosa, engraçada. Começou a beber na juventude, depois de perder um amor assassinado lá em Minas Gerais, sua conterrânea. Quando bebia, acabava ficando suja e vagando pelas ruas. Depois, pedia socorro na saúde mental e a gente tentava ajudá-la a voltar para a casa da filha. A casa da filha era limpa, o genro estudado, a despensa cheia. Quando ficava sóbria, ela virava faxineira, cozinheira e babá do neto que ela amava, mas que não a respeitava muito, porque afinal de contas ela era uma bêbada. Ela contava pra gente que a filha não a deixava dançar, que cansava aquela vida quieta dentro de casa, que às vezes dava um estalo na cabeça dela, igual um raio, e ela saía andando desembestada pela rua e se perdia de novo. Conheci muitos andarilhos que descansavam, vez em quando, na saúde mental. Andavam o mundo. Não cabiam nas casas, no trabalho, nos limites da individualidade. Sabe, Carolina, você foi embora porque a freira vigiava quando você dançava com a vassoura na cozinha e dizia que você levava mais jeito para dançar do que para limpar, não foi? Você descreveu o olhar frio daquela freira. Descreveu como carecia da sua liberdade. Você foi embora querendo dançar mais uma vez, não foi? Às vezes, Carolina, os olhares dos profissionais da saúde mental são iguais aos dessa freira. Olhos que dizem coisas muito diferentes das palavras que saem pela boca, em voz alta, falando que estão ali para ajudar, para compreender, para acolher. Olhos que julgam o que tem de mais vivo dentro de uma pessoa. Eu fiquei preocupada com o que te aconteceria de mais privações na vida, quando li que você pegava a estrada a pé de volta. Mas fiquei aliviada por você se livrar da bondade daquelas freiras e do Jesus delas. A bondade também provoca feridas purulentas.
Niterói, setembro de 2020. Feliz de compartilhar com vocês um pedacinho do meu texto e mais ainda dele ter sido reconhecido e premiado com uma menção tão importante do Conselho Federal de Psicologia.